Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu sou Odilene Andrade, eu sou assistente social aqui na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, servidora pública efetiva só aqui na Secretaria há 12 anos e trabalhamos com a questão do tráfico de pessoas, na verdade o enfrentamento ao tráfico de pessoas e a erradicação do trabalho escravo. E hoje nós estamos aqui para bater um papo com vocês sobre esses conceitos, né? Sobre o grande crime, tráfico de pessoas, que muitas vezes é invisível e que a gente precisa desvendar, descortinar, né? O que é isso? Por que a gente tem que conversar sobre isso? É muito importante que a gente possa conversar sobre o tráfico de pessoas e também sobre o trabalho escravo. E a gente vai, de uma forma bem didática, trazer algumas informações importantes para que vocês possam também identificar aí, no município de vocês, na escola de vocês, no centro comunitário, na igreja, na comunidade de vocês, que isso também acontece. Não é coisa de cinema, não é coisa de novela, é uma realidade. Então vem comigo que a gente vai bater um papo bacana. Olá, gente. Estamos aqui com muito prazer para dar continuidade ao que a nossa colega Odilene colocou, né, anteriormente. Eu me chamo Carlos Cardoso, sou servidor público da CJUDH, né? Minha formação é Serviço Social e Direito. Estaremos conversando com vocês a parte conceitual do que vem a ser tráfico de pessoas, trabalho em condição análoga de escravo, com o intuito de vocês poderem identificar. E vamos estar exemplificando aqui para vocês poderem aprender melhor esses conceitos. Tá ok? Já vamos nos ver. Então, gente, vamos lá começar, né, o nosso bate-papo sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nós somos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e temos uma coordenadoria que trabalha essas políticas. Nós temos a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a política de erradicação ao trabalho escravo e também já estamos implementando a política da promoção da migração segura, né, que nós vamos explicar para vocês o que é cada uma coisa dessas que eu falei, tá? Na nossa coordenadoria, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Aí a gente vai acompanhando aqui pelo PowerPoint, tá bom? Que vocês também vão acompanhar por aí. Então, nós temos que propor, coordenar e articular políticas públicas de promoção ao enfrentamento ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo, né? Nós temos como principal papel essa articulação dos outros serviços no Estado, né? A Secretaria de Educação, de Segurança Pública, de Assistência Social, né? Nós sentamos todos juntos numa roda e conversamos sobre a competência de cada um. E dentro dessa competência, como que se vai dar esse enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? Essa erradicação do trabalho escravo. Hoje nós estamos vivendo um momento aqui no nosso estado de grande migração de pessoas, né? Para diversas finalidades. Então é um momento importante para a gente discutir a política migratória, que é o nosso papel, sentar com todos para ver o que cada um vai fazer dentro da sua competência, dentro do seu papel de secretaria executiva dentro do Estado. A CJUDH, ela não é uma secretaria executiva, ela é uma secretaria que propõe as políticas, que as coordena e articula com a rede de serviços as competências. Tá? Mas ela não executa essas políticas. Como, por exemplo, nós temos a política de educação. Então, a CJUDH ela não vai executar a política de educação. Ela vai sentar com a Secretaria de Educação e discutir com a SEDUC que atividades dentro da competência da educação nós podemos colaborar juntos, né? Nessa forma. Então, por isso que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos não é uma secretaria executiva, mas ela coordena e senta junto com todas as outras. Nós temos em Belém um equipamento social chamado Posto Avançado
de atendimento humanizado aos migrantes, que funciona hoje no Aeroporto Internacional de Belém. É o nosso posto avançado. E o que é esse posto avançado? Ele é um equipamento, como eu falei para vocês, que atende as pessoas. E aí são todas as pessoas, não só os migrantes, não só as pessoas que vivenciaram a violação do tráfico de pessoas e trabalho escravo, mas todas as pessoas para dar orientações. Então, nós recepcionamos essas pessoas de maneira humanizada, isso é muito importante, porque você não vai receber alguém e dar qualquer tipo de informação e mandar a pessoa para qualquer órgão sem o devido encaminhamento, né? Os profissionais, eles têm que ser orientados e competentes, são profissionais especializados para saber para onde vai encaminhar os seus usuários, que é a linguagem que a gente chama, né? As pessoas que vêm até nós são os nossos usuários da nossa política. Então, nós recepcionamos esse migrante ou essa pessoa que está em trânsito por Belém, né? Que também tem pessoas que passam por aqui, mas vão para outros locais. Por isso que se chama migração, né? Porque a gente vai se deslocando de um lugar para o outro. Então, muitas vezes são pessoas que foram deportadas, né, que foram para outros países e lá não puderam ficar por algum motivo e foram deportadas para cá. Mas elas não são aqui de Belém, elas têm uma outra origem, são de outro estado ou de um outro município. Então, elas precisam retornar. E se é um serviço também que o posto avançado orienta. Tá? Pessoas refugiadas, que nós temos atendido bastante. Agora, desde 2017 para cá, muitos refugiados têm procurado o posto avançados, o repatriado, né, que são as pessoas também que... depois a gente vai explicar um pouco melhor, né, cada um desses. E as pessoas que nem são admitidas, né, elas vão para um determinado país, chega no aeroporto daquele país, ela não é autorizada a entrar naquele país. Então, nós chamamos de inadmitidos, tá? E qualquer tipo de viajante, pessoas que estão no ambiente do aeroporto, onde está localizado o posto avançado, elas podem receber qualquer tipo de orientação. Às vezes até mesmo dentro do aeroporto, né? Ah, eu preciso trocar minha carteirinha de vacina, porque vocês sabem que para viajar ao exterior, você precisa trocar a sua carteira de vacina, né? Porque no interior, as vacinas são obrigatórias e você precisa comprovar através do seu cartão. Só que não é o mesmo cartão que você recebe no posto no seu bairro. É um cartão diferente. Então, precisa trocar lá na Anvisa. E aí as pessoas nem sabem muitas vezes onde ficam os órgãos, né? Então, passa por ali, olha, posto avançado, será que é aqui o posto? Não, não é o posto da Anvisa, mas é um posto também de informações. Informações sobre os serviços, sobre os direitos. Então, passam por ali e vão receber a devida orientação, tá certo? É dever do profissional que está ali no posto para atender essas pessoas, ouvir de forma humanizada, fazer realmente essa escuta dessa pessoa, né? Porque muitas vezes nessa informação, onde é a Anvisa? Mas eu posso perceber que aquela pessoa, ela tem um propósito. Por que ela vai trocar a sua carteira? Ela vai viajar para fora do país? E aí eu posso abordar, inclusive, essa pessoa. Você vai para onde? Vai fazer o quê? Já tentando verificar se eu posso ou não ajudar essa pessoa, se ela pode ou não estar em risco, se ela pode ou não ser uma potencial vítima de tráfico de pessoas. Nem gosto muito de usar essa palavra vítima, né? Mas para que vocês possam entender, né? Porque a gente tem que, na verdade, trabalhar a superação dessas situações. Então, a pessoa que pode estar caindo numa armadilha, o profissional que vai atender no posto avançado já pode munir essa pessoa de inúmeras informações. Então, vai dar os informativos sobre onde fica, por exemplo, o consulado do Brasil naquele país para onde ela vai viajar, os telefones, né, das autoridades de lá, o endereço, né, a quem ela pode buscar ajuda, várias orientações que, se a pessoa estiver realmente decidida a viajar, e nós, enquanto profissionais, enquanto Secretaria de Justiça, não temos nenhum poder de polícia, nós só podemos orientar essa pessoa, né? Nós não vamos impedir que ela viaje se ela realmente quiser viajar, mas o nosso dever é informá-la, né? Munir de várias informações para que ela tenha certeza de que para onde ela vai poder buscar ajuda de alguma forma, tá bom?
E o posto funciona de segunda a sexta-feira no Aeroporto Internacional de Belém, tá? Por enquanto, nós só temos esse posto e estamos vendo a possibilidade, ainda estamos discutindo, a inauguração de um outro posto que seria lá no Marajó, mas ainda não aconteceu, é só uma possibilidade. Então, a nossa secretaria, a nossa coordenadoria, ela funciona dessa forma. Ficamos na sede, na 28 de setembro, no comércio, onde tem uma equipe de profissionais que trabalha a gestão dessa política pública, né, do enfrentamento ao tráfico de pessoas, erradicação do trabalho escravo e a migração segura, e outra equipe que fica no posto avançado, né, isso concomitantemente para fazer o atendimento. E além do posto, uma outra ação importantíssima que nós temos é a COETRAI. A COETRAI é a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, mas que também atua com o enfrentamento ao tráfico de pessoas e com a promoção da migração segura. São as três políticas juntas nesse instrumento, né, que é a COETRAI, que funciona como um conselho, como se fosse um conselho estadual que reúne organizações do governo e também as não governamentais. E sentamos para discutir, monitorar as políticas públicas relacionadas à prevenção ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo, bem como a migração segura, né? A questão do refúgio também é uma constante dentro da COETRAI. E o seu papel é articular os serviços intersetoriais para as situações que já ocorreram, mas também fazer a prevenção, para que as coisas não aconteçam. Monitorar, avaliar e recomendar proposições em relação à erradicação do trabalho escravo, né? Principalmente. Então, é um instrumento muito importante de controle social, inclusive, né? A sociedade civil organizada faz parte desse conselho e está presente também discutindo esse monitoramento. Nós temos o plano, né? Vou falar logo em seguida, que é a segunda slide aqui, sobre os nossos planos, né? Nós temos um plano estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Ele foi decretado em 2012, mas ele já vinha sendo discutido desde 2008, né? E foi decretado em 2012. Quando se trata de política pública, a questão de decretos, ela demora um pouquinho, tem muitas discussões, né? É uma questão legal, então demora um pouco. E o trabalho escravo demorou muito mais, mas o meu colega vai falar sobre isso com vocês, tá? Então, nós temos a nossa política de 2012. Foi junto com a política, também foi decretado o nosso primeiro plano estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E depois, já em 2015, nós já discutimos e publicizamos o segundo plano. No entanto, ele não foi decretado. Então, nós só temos oficialmente, né, decretado o primeiro plano. O segundo plano, ele ainda vai ser decretado, embora ele tenha sido elaborado e algumas ações, quase todas as ações do segundo plano, elas foram efetivadas. Mas como ele não foi decretado, o próximo plano vai ser o segundo, né, e não o terceiro, como deveria ser. E também, mais para frente, já há 2 anos atrás, 2018, foi decretado o nosso plano estadual de erradicação do trabalho escravo, mas essa parte eu vou deixar para o meu colega depois também bater um papo com vocês. Em relação ao crime, né, tráfico de pessoas, a gente já vai falar sobre o conceito dele, tá? Mas o que é muito importante, nós, enquanto profissionais e não profissionais também, pessoas da comunidade, né, sabermos que pessoas são envolvidas por conta dos seus sonhos e caem numa armadilha. Qual é a principal questão aí? A pessoa que caiu nessa armadilha, a vítima, né? Ou a pessoa que vivenciou essa violação. É para ela, essa pessoa, não quer dizer que ela seja apenas as mulheres. Homens também caem na armadilha, mas para a questão do trabalho escravo. E as mulheres para o tráfico de pessoas com a finalidade de exploração sexual.
mas não é uma regra, né? Assim como crianças, adolescentes também caem nessa armadilha. Então, nós precisamos direcionar o nosso olhar, as nossas ações para essa pessoa, né? Então, é a atenção a essa pessoa. A política, ela vem descrevendo que tipo de atenção essa pessoa tem que receber, né? A assistência social, a assistência jurídica, a assistência ao trabalho, ao emprego e à saúde, né? E quem é que trabalha com essas questões? São as secretarias de Estado e as secretarias municipais. Então, por isso que a gente tem a COETRAI, né, que é o conselho, a comissão que vai trabalhar isso, para ver o que a Secretaria de Assistência Social precisa fazer, como ela pode entrar para ajudar essa pessoa que sofreu essa violação. E a questão do trabalho, porque geralmente são as pessoas que não têm trabalho que caem nessa armadilha, porque elas saem do seu local de origem porque receberam uma proposta de trabalho e vão em busca dele, né, desse trabalho. E aí, infelizmente, aquela belíssima proposta irrecusável, que a pessoa não tem como não, né, aceitar aquele convite, e enche os olhos, brilha os olhos, né, nossa, vai mudar a minha vida, e é exatamente isso que eu quero. Eu tenho um sonho, eu vou chegar até meu sonho, mas eu preciso aceitar essa proposta para chegar ao meu sonho. E quando eu chego lá, geralmente não é no mesmo local que eu moro, é um outro estado ou até um outro país, não é bem como me prometeram. E aí, naquele momento é que eu vou me dar conta de que eu caí numa armadilha. Mas já pegaram meu passaporte, meus documentos, o dinheiro que eu tinha, já pegaram tudo. E aí eu vou ficar à mercê daquela pessoa que me levou. E esse é o risco. Lá ainda no posto avançado, quando a pessoa foi trocar a carteirinha de vacina, se ela já tiver recebido todas as orientações possíveis, com os informativos, né, de onde fica o consulado, qual é o telefone, qual é o endereço, quem que eu tenho que procurar, ela já vai ter um estalo. Mas e se ela não passou por lá, se ela não foi atendida? Ela fica sem chão. Ela não sabe quem ela vai procurar, principalmente se for num país, né, que você não sabe falar o idioma. Já pensou, você lá na Alemanha, você nem entende o que as pessoas vão falar com você. Como é que você vai se comunicar? Né? Então é muito difícil, se coloca no lugar dessa pessoa. É muito importante ela receber a atenção devida, a orientação adequada, para que ela possa sair dessa situação de violência. E nós trabalhamos com uma rede, né? Uma rede intersetorial. O que quer dizer isso, Odilene? É justamente o que eu falei no começo. Nós temos a COETRAI, que trabalha, né, com vários órgãos e entidades. Então, isso é a rede, né? Nós temos as embaixadas, os consulados, que aí são as pessoas que viajam para os outros países, e nós temos representantes brasileiros nessas embaixadas, nesses consulados. Então, nós temos que tratar com eles dos brasileiros que estão lá, sofrendo ou não algum tipo de violação. Nós temos as ONGs, né, que são assim, pessoas maravilhosas, que desenvolvem um trabalho extraordinário, que precisam estar presentes também, porque nem sempre os órgãos de governo conseguem adentrar nos lugares onde ocorre o crime. E as ONGs muitas vezes têm mais facilidade de chegar até as pessoas que foram violadas e trazê-las para os órgãos governamentais tomarem as devidas providências, tá? Aqui no nosso Brasil, né, no nosso estado, nos nossos municípios, nós temos os CRAs e CREAs, que vão trabalhar a questão da assistência social. Nós temos as unidades de saúde, né, porque algumas vezes as pessoas também já chegam com uma situação de graves doenças e elas precisam imediatamente serem atendidas numa unidade de saúde e continuar o seu tratamento. Então, isso precisa ser acionado. Nós somos a referência enquanto CTETP, que é a Coordenadoria de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo, então CTETP, os postos avançados, porque não tem só o nosso aqui em Belém, nos outros estados também já tem, graças a Deus, né, já tem os postos avançados também, para que a gente possa conjuntamente trabalhar. Porque se vem alguém lá de São Paulo, tem como destino aqui o Pará, então
São Paulo vai se comunicar com a gente e a gente com eles para verificar a situação dessa pessoa. Ela vai ter que retornar para São Paulo ou vice-versa, né? Alguém que sai do Pará e tem como destino São Paulo. Então, nós vamos ficar em contato para que essa pessoa não fique sem assistência alguma, né? Por isso, os postos e os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é como se fosse nós aqui, tem que ficar em constante contato. Nós temos encontros, né, periódicos, são as reuniões técnicas com todos os estados do Brasil que têm a sua política de enfrentamento ao tráfico e erradicação do trabalho escravo. Os comitês, né, que são como a comissão aqui, a nossa, a COETRAI, tem também comitês de enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui e nos outros estados. A Justiça e Segurança Pública, porque são eles responsáveis pela questão dos processos, né, da responsabilização dos autores da violência, né, são quem cometeu o ato. Quando a pessoa que vivenciou essa violação, ela consegue identificar as pessoas, aquela pessoa que aliciou, aquela pessoa que tirou seus documentos, a pessoa que explorou o seu trabalho, né, a pessoa que a violentou, ela consegue identificar essas pessoas, então essas pessoas serão responsabilizadas. Agora, existem os casos em que muitas vezes a pessoa nem consegue identificar pela questão do medo ou mesmo porque estavam disfarçados, usavam nomes que não eram os seus, né? Não eram nomes reais, eram fictícios e fica difícil identificar. Ou em algumas situações que a pessoa nem se considera uma vítima. Ela acaba dizendo, não, eu recebi uma proposta de trabalho, eu não fui explorado, ou eu não fui explorada, eu recebi uma proposta de trabalho. E aí cabe também, nesse momento, ao profissional que está atendendo essa pessoa, sensibilizá-la para que ela entenda que sim, infelizmente ela foi explorada, ela sofreu uma violação grave, que é o tráfico de pessoas, mas ela precisa, claro, com o tempo, compreender o que foi essa violação, né? O que é o tráfico. E aí ela vai cair em si até chegar a identificar os seus violadores e eles possam ser responsabilizados. Por isso a importância da justiça e da segurança pública. Tá? Então nós funcionamos assim numa rede. E aí nós chegamos na parte jurídica, né, do conceito de tráfico de pessoas, mas que eu vou chamar o meu colega para trabalhar com vocês sobre essa questão, tá certo? Mas depois a gente retorna. Olá, estamos de volta, né, para continuar com a nossa apresentação. Antes de nós entrarmos no aspecto mesmo do conceito do que vem a ser o tráfico de pessoas, o trabalho em condição análoga de escravo, né, e as outras finalidades do tráfico de pessoas, eu gostaria de colocar para vocês que esse é um crime, o tráfico de pessoas, um crime de difícil identificação, por isso que é importante, né, nós estamos conversando aqui, dialogando, para que vocês possam perceber quando ele venha a acontecer e colocar para vocês que o tráfico de pessoas, ele é a terceira atividade ilícita do mundo todo que lucra mais. Então vejam só, existe por detrás dessa atividade ilícita uma organização criminosa. Às vezes, em alguns momentos, como eu vou colocar para vocês, nem sempre essas organizações criminosas elas estão por trás, mas na maior parte das vezes sim, porque é uma atividade que traz um grande lucro para eles, certo? Vejam só, o tráfico de pessoas, como foi colocado pela nossa colega anteriormente, ele está dentro desse contexto migratório. Então, para acontecer, a pessoa tem que se deslocar, tem que migrar. Não existe tráfico de pessoas se não tiver o deslocamento, certo? O tráfico de pessoas interno, o tráfico interno, é quando esse deslocamento ele acontece de um município para o outro, de um estado para o outro, certo? Esse é o tráfico nosso interno. O tráfico internacional é quando existe esse deslocamento, né, dessa pessoa de um país para o outro, certo?
No processo de deslocamento, existe 3 momentos que é importante de serem identificados. Tá? É a ação que é praticada pelo aliciador, né? O meio que é utilizado e as suas finalidades, certo? O meio que ele vem a utilizar, né? Ou melhor dizendo, a ação que ele vem a utilizar, né? Pode ser pela fraude, pode ser pela força, né? Pode ser das mais variadas formas, né? Geralmente, ele utiliza de forma fraudulenta, né? Que a pessoa ela entra em contato, faz uma oferta, né? Para essa pessoa poder viajar de trabalho, enfim, a mais variada, de estudo, nós vamos já ver aqui, e coloca para ela uma situação que, na verdade, quando ela chega no local, é outra. Os meios, né, que ela vem a utilizar, pode ser a grave ameaça também, né, por meio de coação, certo? E a finalidade, que essa finalidade é importante vocês terem. Sempre lembre da mão de vocês, da palma da mão, para ficar mais didático, tá? A finalidade, ela pode estar, né, relacionada à servidão, quando essa pessoa ela é aliciada e levada para uma atividade servil, né, em um outro município, em um outro estado ou num outro país, certo? A atividade em condição análoga de escravo, né, nas mesmas condições de um município para o outro, de um estado para o outro, de uma nação, de um país para o outro, certo? A adoção, veja só, servidão, trabalho em condição análoga de escravo, tá? A adoção ilegal é uma outra finalidade, certo? Exploração sexual dessa pessoa é uma outra finalidade. Depois nós vamos estar exemplificando. E por último vem a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, certo? Essas são as 5 finalidades importantes para serem identificadas. Essas finalidades, elas estão colocadas no nosso Código Penal. Porém, é importante aqui ressaltar para vocês que nós que somos militantes dos direitos humanos, nós precisamos utilizar essa lei, né, para poder instrumentalizar um enfrentamento ao tráfico de pessoas. Porém, nós precisamos também ter como referência o Protocolo de Palermo, né? Sendo que o Protocolo de Palermo ele é mais abrangente, ele coloca qualquer situação de exploração. Então, o Protocolo de Palermo, que é um documento internacional, que foi ratificado pelo Brasil, ele coloca qualquer situação. Se a pessoa realizou a migração, né, utilizando essa ação, esses meios, né, e com uma finalidade de exploração, seja lá qual for, para o Protocolo de Palermo fica caracterizado o tráfico de pessoas. Para a gente aqui no Brasil, para nós podermos responsabilizar o agente da violência, né, pelo tráfico de pessoas, a gente precisa ter essas 5, né, finalidades explícitas, tá, na conduta ilícita. Vejam só, existem algumas situações que não se enquadram nessas 5 que eu acabei de falar para vocês, como, por exemplo, a questão da mendicância. Existem pessoas que aliciam em um município, algumas pessoas, geralmente são crianças, adolescentes, ou outras pessoas levam para um outro município para realizar a mendicância, né, para estarem pedindo. Isso é caracterizado pelo Protocolo de Palermo como tráfico de pessoas. No nosso Código Penal, não. Por que eu coloco isso para vocês? Porque é importante que na hora
que você for fazer um atendimento ou perceber uma situação dessa, né, você identifica, não, isso aqui é uma situação de tráfico de pessoas. Porém, o encaminhamento que você vai dar, né, se for direcionar ela aos órgãos de segurança pública, você precisa colocar essa situação dentro dessa questão que eu coloquei para vocês, tá? Das 5 finalidades do nosso Código Penal. Então vamos começar aqui, né? Condição análoga à de escravo. Na verdade, na condição análoga de escravo, nós temos 4 características que são importantes para a gente poder identificar, certo? Quando existe o trabalho forçado, o trabalho degradante, tá? A servidão por dívida e o trabalho exaustivo, que está relacionado à jornada de trabalho, né, exaustiva. Quando a gente fala do trabalho forçado, né, não tem muito o que explicar, porque é aquela situação em que a pessoa é obrigada a permanecer naquele local realizando uma atividade em que ela não gostaria de realizar, né? O trabalho degradante, ele é mais complexo, mas nós podemos estar identificando com questões relacionadas à segurança desse trabalhador, né? A saúde desse trabalhador, as condições sanitárias. Vou exemplificar. Um trabalhador que vem para a nossa região para trabalhar na cadeia produtiva madeireira. Esse trabalhador ele chega, né, no local de trabalho, é dado para ele uma rede, né, para ele dormir num barraco de lona. O alojamento já não é adequado. Não existe banheiro no local desse. Ele tem que fazer as suas necessidades fisiológicas, né, no rio, ou no mato, enfim, em um outro local que não é um local adequado para ele estar realizando, né? A água que ele tem que beber ou é do rio, ou muitas vezes é água que os próprios animais, né, bebem, também não é uma situação adequada. Tudo isso está relacionado à questão da saúde dele, né, a questão sanitária, que é a questão da segurança também, que isso é importante. Por exemplo, o trabalhador que vai para uma atividade madeireira, ele precisa ter a utilização de alguns EPIs, equipamento de proteção individual, que seja respeitado as normas regulamentadoras. Tudo isso, gente, tudo isso está relacionado à questão do trabalho degradante, certo? A jornada exaustiva. Lembre também de forma didática, tá? Trabalho incondicional de escravo, as 4 características, certo? Que eu coloquei para você, já coloquei para você o trabalho forçado, o trabalho degradante. Vou colocar agora a questão, né, da jornada exaustiva. Vejam só, nós não podemos confundir, tá, jornada exaustiva quando o trabalhador está exausto ao cansaço. Todos nós, quando desenvolvemos uma atividade laborativa, né, nós cansamos, né, mas dentro daquela situação em que você vai poder, né, em repouso, recuperar suas energias para no outro dia estar disposto, né, a realizar suas atividades. A exaustidão é diferente do cansaço, porque ela leva o trabalhador ao exaurimento, ele fica sem condições, né, de estar trabalhando no outro dia, né, com a sua capacidade produtiva, né, normal. E isso, durante o decorrer do tempo, esse trabalhador ele vai adoecer. E aí está relacionado. Por isso que nós temos jornadas de trabalho de 8 horas, outras de 6. A única exceção a esta situação são os órgãos, alguns trabalhadores dos órgãos de segurança pública, na área da saúde, né, que você tem que cumprir algumas jornadas de 36 horas, enfim, mas depois tem
o repouso, né, compensatório a esse tipo de jornada, né, de trabalho. Fora essas exceções, toda atividade laborativa que leva esse trabalhador a exaurimento, né, fora das 6 horas, 8 horas de trabalho e 2 horas de hora extra, né, é uma jornada exaustiva, certo? Então vejam só. Coloquei aqui para vocês já as 3 características, né? Trabalho forçado, trabalho degradante e jornada exaustiva. A 4ª característica, né, que eu poderia colocar para vocês, e acontece de forma específica em algumas situações, algumas atividades, é a servidão por dívida, certo? Essa servidão por dívida é quando o trabalhador, e se dá muito especificamente em algumas regiões do nosso país, em algumas atividades específicas, né, algumas cadeias produtivas específicas, onde o trabalhador ele é aliciado em um município, né, ou em um outro estado, e é levado para um outro município, para um outro estado. E no momento da contratação, né, do aliciamento desse trabalhador, geralmente pelo gato, né, é a mesma figura, aliciador e o gato, ele promete para esse trabalhador que ele vai receber tanto, né, e não fala do transporte, da alimentação no transporte. Quando ele chega no local que ele vai realizar o trabalho, ele já chega endividado. Chegando lá, ele vai passar a consumir produtos fornecidos pelo próprio empregador. E geralmente esses produtos, eles têm os seus preços elevadíssimos, né? Em que o empregado ele é obrigado a consumir, porque muitas vezes ele está no local onde não tem acesso a nenhum outro local, né, que tenha disponível esses alimentos, enfim, gênero de limpeza, de higiene pessoal. Quando chega no final do mês, esse trabalhador, em vez de receber, ele está devendo para o patrão, para o empregador. E aí se inicia, né, esse ciclo, a servidão por dívida, em que nunca ele vai sempre se sentir na obrigação de estar pagando, né, o empregador, porque ele se acha naquela condição de endividado, né? E muitas vezes permanece nesse ciclo durante muito e muito tempo, certo? Quando existe a situação do trabalhador que ele é transportado de um município, tá, para o outro, de um estado para o outro, nós podemos estar com essa finalidade do trabalho em condição análoga à de escravo que eu coloquei para vocês, é caracterizado o tráfico interno. Quando essa situação se dá em um outro país, né, é o tráfico internacional. Quando essa situação no trabalho em condição análoga de escravo, você não tem esse processo migratório, né, de deslocamento de um município para o outro, ou de um estado para o outro, ou de uma nação para outra, é um crime também previsto no nosso Código Penal, mas não é o tráfico de pessoas, certo? Então, veja só, tráfico de pessoas, palma da mão, né? Já trabalhamos a questão do trabalho em condição análoga à de escravo. Depois nós temos a servidão. A servidão, né, você pode estar me perguntando aí do outro lado, poxa, não é a mesma coisa? Por que se colocou servidão como uma das finalidades? Eu vou conceituar para vocês com um exemplo de um atendimento que eu fiz, de uma mulher, não era brasileira, veio do exterior. Essa mulher chegando aqui, né, ela se casou com um brasileiro no exterior, veio para cá, para o Brasil, tá? Chegando aqui, esse brasileiro já era casado. Ela só ficou sabendo depois de anos que ele tinha uma outra esposa aqui. Ela morava numa outra casa. E ela vivia praticamente em cárcere privado, não podia sair da casa.
ela tinha que fazer todas as atividades da casa, era submissa ao seu marido. Isso aí podemos estar caracterizando como um tráfico de pessoas, tá, com a finalidade da servidão, a um casamento servil. Isso é dos exemplos. Tá? Por isso que o nosso legislador ele manteve a questão da servidão justamente para estar abordando esse aspecto, certo? A outra, nós já trabalhamos duas, né? Exploração sexual. Essa daqui é interessante nós colocarmos também de forma exemplificativa, né? Uma profissional do sexo, né? A prostituição ela não é crime, tá, gente? Ela resolve, né, exercer a sua atividade laborativa em um outro município, em um outro estado, né? Existe uma pessoa que faz o contato com ela, ela vai para a sua atividade, né, laborativa, ou em outro país também, né? Vai para a sua atividade laborativa e exerce, né, a sua atividade. Até aí não tem nenhum problema. O problema está quando essa pessoa, né, ela é contactada, né, e lhe fazem promessas que chegando lá não vão ser cumpridas, que ela vai receber tanto, chega lá não recebe esse valor, né? E está relacionado à sua atividade, né? O que foi acertado, o que foi contratado com a pessoa que a levou, né? Chegando lá é uma outra situação. Às vezes ela permanece em cárcere privado, sem poder sair. Aí existe uma exploração, né, sexual, tá? Diferente, tá? Para a gente não poder confundir. Existem outros exemplos também, certo? Já trabalhamos 3, vamos para a 4ª, né, que é a situação da adoção ilegal, que é aquela adoção brasileira. Toda adoção, ela precisamos recorrer ao Poder Judiciário. Se você não recorre ao Poder Judiciário, né, em algum momento para realizar aquela adoção, ela é ilegal. E existem situações, né, em que essas pessoas, geralmente são crianças, bebês, né, eles são levados para um outro município, para um outro estado, para um outro país, para serem adotados, né, sem ter esse trâmite pelo meio, né, judiciário, da justiça. Então é considerado, né, nós podemos também falar em sequestro, né, mas é uma adoção ilegal, um tráfico de pessoas com a finalidade, né, da adoção ilegal, certo? Então vejam só, né, nós já trabalhamos aqui 4 aspectos, né, dessa finalidade. O último aspecto vamos dizer assim, um aspecto também de difícil detecção. Quase não se ouve, né, falar, mas que é importante nós ficarmos atentos, certo? Que é a remoção de tecidos, partes do corpo humano, né? Existe uma lei, né, específica para a questão do transplante, certo? E quando você não obedece a esse trâmite, a possibilidade de você doar um rim, né, existe para uma outra pessoa, mas tem que seguir todo um procedimento também legal, né, com base na lei de doação de órgãos. Quando você não obedece, quando você é levado, né, aliciado para um outro local, município, estado ou país, né, com essa finalidade, né, de estar retirando, né, um órgão seu ou parte do corpo humano, nós temos caracterizado, né, o tráfico internacional, o tráfico interno, com a finalidade da remoção de tecidos, partes ou órgãos do corpo humano, certo? Um outro aspecto que é importante nós observarmos, né, vocês podem perguntar para mim, poxa, Carlos, mas tem pessoas que sabem
né, dessa situação, que vão ser exploradas, né, lá no outro município, no outro estado, no outro país. Elas sabem disso, né? Então, sabe, por que é um crime? O consentimento, ele é muito importante. Para nós, a nossa referência na área de direitos humanos, e nem sempre é interpretado dessa forma no Poder Judiciário, mas para nós, que somos militantes de direitos humanos, tá? Consentimento, ele é significante para nós fazermos um juízo de valor daquela pessoa que já se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? E muitas vezes ela se sujeita a essas situações. Não deveria, né? Porque nós não podemos dispor da nossa dignidade, né? Nós não podemos estar dispondo desse bem jurídico que nós temos, mas são situações difíceis que as pessoas, muitas vezes, algumas vezes, sabem, né, que vão vivenciar aquela situação também, né? Algumas vezes não, mas outras vezes sim. Então, para a gente é irrelevante, porque o consentimento dela, né? Porque a gente precisa ter o olhar para aquela pessoa, para aquele ser humano, para atendimento às suas necessidades e às suas condições que ele está apresentando naquele momento, certo? Um outro aspecto que eu gostaria de colocar para vocês, que já foi observado, que não está relacionado à questão direta dessa questão conceitual, né, do que vem a ser o tráfico de pessoas, o trabalho condicional de escravo, questão da adoção ilegal dentro do contexto da migração, né, ou mesmo da exploração sexual, do tráfico de órgãos, tecidos e parte do corpo humano. É que esse crime, né, ele precisa ser enfrentado por vários atores sociais. E aí, dentro do nosso território nacional, nós temos que envolver todos os 3 entes da federação, União, Estado e municípios, no enfrentamento, assim como os poderes também. Poder executivo, né, porque ele é protagonista na execução das políticas públicas, como foi colocado pela nossa colega, né, que me antecedeu aqui no nosso encontro, né? E também os outros, o legislativo e o judiciário. O judiciário também tem um papel importantíssimo no processo de responsabilização desses agentes da violência, daqueles que cometem, né, a violação de direitos humanos. O legislativo, quando ele cria, né, esse arcabouço jurídico e que possibilita, né, que as políticas públicas possam ser executadas de forma eficaz no nosso país, certo? Eu espero que o nosso encontro tenha sido iluminado, né, que vocês tenham absorvido, né, aquilo que a gente pretendeu passar para vocês, tá? Estamos aqui à disposição, a Secretaria de Estado, Justiça e Direitos Humanos do Estado do Pará, né, está à disposição de vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, para poder encaminhar toda e qualquer situação que envolva a violação de direitos humanos no Estado do Pará, ok? Muito obrigado.